minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pessoal da Consciência Cristã falando sobre a obra social e a igreja. Bora ver onde a gente vai parar. Pastor Ivan, o tema desse ano é no poder do Espírito. Nós sabemos que nós temos um país que tem uma perspectiva política do auxílio às pessoas que precisam. E, obviamente, a igreja ela foi chamada a auxiliar. No entanto, Não entendi o no entanto. Temos um país que está ali preocupado com a questão do auxílio. Digamos que a gente não sabe o que ele está falando, que aparentemente já estou conseguindo tirar aí as ideias dadas há tanto tempo que estamos reagindo aos conteúdos dessa galera. Mas vamos lá. Tá topando fazer assistência. A igreja quer fazer assistência. Deu match. No entanto, vai vir para quê? Nesse meio em que a igreja é chamada a auxiliar as causas sociais, ela acaba, por vezes, confundindo-se com essa visão secularizada do auxílio social. Como a igreja pode realizar o apoio aos necessitados no poder do Espírito sem perder a visão do reino de Deus? Bom, é só seguir aquela parada. O cara tá com fome, dá um jeito de arranjar comida. Tá com sede, dá água, dá bebida, tá com frio, veste. Tá sem abrigo, a gente arranja abrigo pra ele. Tá preso, a gente visita. Tá doente, a gente cuida, né? Teve um cara no Segundo Testamento, o nome dele era Jesus. E uma vez ele conta uma história no livro de Mateus, né? Tem uma história que diz que chegaram pra ele lá e tal, não sei o que lá, e falaram, olha, como é que é o fim dos tempos? E ele começa a explicar como é o fim dos tempos, quem é o participante do reino dele e quem não é. E ele fala, olha, vocês que cuidaram dos pequenos, sejam bem-vindos ao meu reino. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tava com frio, vocês me vestiram, essa coisa toda. E o pessoal, nossa, mas quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram os pequeninos. Aí tem uma outra passagem lá que a galera fala, nossa, e a gente que tava aqui orando, que a gente tava cantando os louvores e tal, do sei do que lá. Afastem-se de mim porque eu nem conheço vocês. Quem disse isso e fez essa parábola, essas analogias, essas paradas, foi Jesus. Este cara. Então o que a gente precisa fazer? Só fazer e tá tudo certo. Ah não, mas a gente tem que evangelizar, fazer o proselitismo. Tudo bem. Mas isso não está vinculado ao que é mais fundamental. Porque o fundamental é fazer, não importa quem, não importa como. É atuar para que as pessoas sejam atendidas. Aliás, disse que quem participa do reino muda sua maneira de compreender a realidade. Trabalha pelo comum, uns pelos outros, não em competição, não que o manda faça de cima para baixo, mas aquele que quiser ser líder que se faça de servo, quem quiser ser primeiro que se faça de último. Partilha o que tem, divida a comida, cuida um dos outros, faz o comum e tudo mais. Acho que a gente deveria olhar que se a nossa sociedade hoje, muito complexa, né, com uma grande divisão social do trabalho, o modo de organizar está destruindo as condições de vida das pessoas, isso deveria fazer com que nós, da igreja, percebêssemos que deveríamos estar contra essas relações sociais que oprimem as pessoas. E não reforçando elas. Não só na assistência. E aí eu concordo, não é só para ficar fazendo assistência, não. É para fazer aquilo que é espalhar o reino de Deus, espalhar a palavra do reino e, inclusive, começar a viver socialmente de acordo com o reino. Que é lutar para não ter fome, lutar para a galera não ter sede, ajeitar para todo mundo ter casa. E aí a gente tem que trabalhar nas causas dos problemas sociais. E não só tapar buraco. Mas são só ideias, pastor. Eu interrompi a sua fala, perdão. Vamos ver a sua resposta. Foi uma sugestão aí. Bora ver. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o fundamento para essa missão, a missão da igreja, está nas Escrituras. Quando o assunto é ajuda ao próximo e, sobretudo, aos mais vulneráveis, a base é que Deus sempre chamou a atenção da igreja para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Esses três grupos claramente representam pessoas vulneráveis. O órfão, porque quando o pai morria, ficava totalmente desprotegido, visto que a mãe também não tinha economia na condição de viúva, não tinha emprego, não tinha nada, tinha como cuidar. E o estrangeiro, historicamente, é alguém que chega numa pátria e está totalmente desprotegido.
não têm a cobertura das leis do Estado, etc. Então, eles precisam desse apoio. No entanto, quando a gente vai para Atos, nós encontramos que os apóstolos, eles decidiam se dedicar à oração e à palavra e não podiam dar essa assistência. Daí foram escolhidos homens, que foram chamados diáconos, que iam suprir esses necessitados da igreja. Peraí. Primeiro, como entrou no entanto na frase? No entanto, seria que essa organização da igreja estaria negando a necessidade do cuidado com a viúva, o órfão e o estrangeiro? Ou, no entanto, é um complemento? Se for um complemento, vamos dizer assim, por que a gente foi direto para falar dos apóstolos, dos diáconos, e não de que a comunidade levava tudo e compartilhava, né? Então todo mundo pegava o que tinha como recurso, de acordo com a narrativa de Atos, levava e partilhava do comum de acordo com as necessidades das pessoas, né? E aí os apóstolos estavam fazendo o quê? Muitos tinham dupla jornada, que trabalhavam, faziam sua renda e passeavam por aí, fundando comunidades novas, espalhando a palavra nesse sentido, de reorganizar em novas casas espaços de encontro, de convivência das pessoas seguidoras do caminho. E aí, eles então não podiam ficar lá cuidando desse processo todo, que é da organização da distribuição e do gerenciamento dos bens, dos recursos trazidos por todo mundo para a comunidade. Então, elegem-se diáconos, né? E aí, diaconisas também, não eram só homens, tá? Se ler bem o texto, vai inclusive ver várias referências nas cartas a pessoas que eram mulheres responsáveis pelas comunidades. Mas tudo bem. E aí, tá, beleza. A galera se levantava, organizou esse pessoal que distribuía, gerenciava os recursos que todo mundo trazia. E essa galera também acumulava então dupla função, que tinha seu trabalho, sua subsistência e ia lá gerenciar os recursos trazidos por todas as pessoas de acordo com a necessidade da comunidade. Então tinha que conhecer a comunidade, essa coisa toda. Eu não entendi como esta passagem, como esse processo, viram no entanto em relação ao cuidado do órfão da viúva e do estrangeiro. Se alguém entendeu, bota aí no comentário. Com todo tipo de auxílio possível. E é interessante porque é dito que eles tinham que ter, dentre outras prerrogativas, tinham que ser cheios do Espírito Santo. Então, se para pregar a palavra de Deus, Pedro e João e outros tinham que ser cheios do Espírito Santo, para fazer esse trabalho também. Claro. Na verdade, era uma recomendação para a comunidade inteira. Quantas vezes vocês vão ler textos no Segundo Testamento e vão ver que enchei-vos do Espírito Santo, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, mas é para a comunidade inteira. Todo mundo tem que estar com essa bagulho aí. Todo mundo tem que estar participando desse Espírito. O que isso significa? Vamos deixar para outro momento. Mas é importante compreender que não tem nada de especial daí, né? Esse cara que está sendo um apóstolo, o cara que está sendo um diácono e tal, tão cheio de Espírito como qualquer outra pessoa da comunidade deveria estar também. Mas bora lá. E aí a gente pode imaginar por quê. Em primeiro lugar, porque somente pelo Espírito Santo a gente pode obedecer os mandamentos do Senhor de bom grado. É bíblico? Veja que agora a gente entrou num ambiente importante que é a especulação. Por que tem que estar cheio de Espírito? E a resposta não está no texto bíblico. A resposta está na imaginação do intérprete e do hermeneuta, do exegeta. No caso, o pastor aqui está interpretando. Eu acho que é isso, vamos imaginar. Mas olha que curioso, se qualquer outra pessoa ousar tentar imaginar por diferentes metodologias e espaços o que será que significa o texto, já pode ser acusado de antibíblico, não bíblico, porque não está usando a palavra ali para legitimar. É só uma hipótese, só uma imaginação. Mas nesse caso, vamos dar aquela mega passada de pano nessas imaginações de reforço de doutrina que não está em lugar nenhum, porque, afinal, o que importa é estar alinhado ideologicamente com a proposta que vem, provavelmente em breve, que tem a ver com dizer que igreja não é para ser ONG. Porque é isso que esse pessoal sabe falar sobre obra social em geral, né? Sobre o trabalho, envolvimento e engajamento das pessoas na sociedade é para falar, não pode ser uma ONG, isso é coisa de esquerdista, não pode achar que é comunismo, que preguiça. Em segundo lugar, somente pelo poder do Espírito Santo a gente pode ajudar as pessoas sem que exatamente a gente tenha em vista algum propósito ou algum benefício pessoal, seja de lucro ou seja da
de fazer o nome, de obter a glória para o nome próprio. Bíblico. E uma outra questão é que só no poder do Espírito Santo a gente pode fazer qualquer trabalho de qualquer natureza, em qualquer lugar, para a glória de Deus. Olha, Bíblia. Ou seja, fazer a coisa certa com a motivação certa. E, por fim, só no poder do Espírito Santo a gente pode cumprir com esse trabalho sem perder de vista a natureza do mesmo. E aí eu quero colocar a questão. Há muita gente que acha que obra social, ajudar os pobres, substitui a pregação. Tem bastante gente que acha isso mesmo. Vou dizer, inclusive, que no Segundo Testamento tem bastante gente que acha. Incluindo um camaradinho aí. Que meio que funda todo um movimento. Que privilegiava o pessoal que cuidava dos pequeninos, dizendo que estava cuidando dele. Ou seja, tive fome, tive sede, essa coisa toda. E quando vocês fizeram os pequeninos, fizeram a mim. E virava para os outros que não fizeram e dizia: afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. E tem uma outra passagem em que o pessoal diz: nós expulsamos demônios pelo seu nome, nós cantamos louvores, dizemos Senhor, Senhor. E ele fala: afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Não é isso o determinante. Foi alguém que disse. Não sei quem. Recomendo a leitura do livro que está aí apoiado em vossa perna. Então, há muitas igrejas hoje que não evangelizam, só tem que fazer trabalho social. Não conheço nenhuma dessas. Não conheço nenhuma igreja que faça isso ou que fale isso. Caso você conheça, coloca aqui no comentário, porque bastante gente vai querer conhecer também, tá? Então, se você conhecer, fala aí, ó, essa igreja aqui, ó, é só trabalho social. O pessoal aqui não evangeliza, não tem louvor, não tem proselitismo, não tem pregação, não tem nada. O pessoal aqui só organização da luta popular. Põe aqui no comentário que a gente vai lá pra conhecer. Vai saber que a galera não vai querer virar membro também. O trabalho social é um ato de amor, não é um ato de evangelização. Também não visa nada em troca, simplesmente. Ai, desculpa parar de novo. É um ato de amor o trabalho social, mas não é evangelização. A evangelização está excluída desse amor aí, querido? É um ato movido pela compaixão, pelo amor e pelo desejo de glorificar a Deus e agradar o Senhor cumprindo os seus mandamentos. Então, nós não temos que exatamente imaginar que a obra social vai substituir a evangelização. Quem imagina isso? E a outra questão é a gente não dar a esse trabalho uma conotação ideológica ou política, porque a conotação é bíblica. É em obediência ao mandamento, é por amor ao próximo e é para a glória de Deus. A gente compreende essas coisas, a gente se livra de qualquer desvio que é próprio desse secularismo. Nem de direita, nem de esquerda, mas caindo vertiginosamente. Quando nós pensamos exatamente no apoio, na ajuda, é muito comum nós cristãos termos o receio também de, ao ajudar pessoas, caírem em um problema do assistencialismo. Às vezes eu quero ajudar alguém, mas eu digo, rapaz, eu posso ajudar essa pessoa e oferecer na realidade para ela algo que vai fazer mal para ela e fazê-la cair em uma dependência. Nossa, quem diria que chegaríamos nesse assunto? Não esperava por isso. Então, esse é o conflito. Para mim, esse é um problema, às vezes, difícil de discernir. Até onde aquela pessoa precisa da nossa ajuda e até onde ela está precisando da nossa ajuda porque ela mesma não quer ir prover o seu sustento. Então, às vezes, nós nos deparamos, sim, com pessoas que se acostumaram ao assistencialismo, seja do governo, seja de instituições, seja da própria igreja. Então, e aí, a gente no ar-condicionado, de terno, comendo um biscoitinho e tomando um café, vamos decidir quem é digno ou não de receber condições de produzir e reproduzir a vida, com sua família e tudo mais. Olha que legal. A gente que teve acesso a coisas que deveriam ser direitos, mas são privilégios, que é o ensino superior, educação formal, né? A gente vai poder decidir agora, aquele ali não quer nada com a vida. Aquele ali nem merece, não quer trabalhar, vagabundo. Em última instância é isso que você está dizendo, né? E aí, eu lembro muito de uma situação curiosa,
que é uma cena de uma série excelente, que eu recomendo muito que vocês assistam, que é Chaves, né? Em que o Chaves está dentro de uma personagem Chaves, que é um menino jovem, uma criança na real, né? Que mora num barril em uma vila, e ele, certa feita, está na casa de seu amigo Kiko, cuja mãe é de uma classe média baixa, mora na vila onde ele está ali no barril, mas que acha que tem o rei na barriga, afinal recebe uma pensão por ter sido esposa de um marinheiro, o cara ligado ao exército e tal, e ela recebe uma pensão, recebe uma grana considerável, vive ali na vila, mas acha que está ali, né? É uma burguesa praticamente. E aí, a mãe tem uma relação interessante com o professor, que é um professor bastante conservador, mas com relativo bom senso. E está na casa dela o professor, o Chaves e o filho, né, dessa senhora, que é o Kiko. E aí Chaves e Kiko estão brincando, não sei o que lá, e passa o professor tá avaliando os desenhos que as crianças fizeram como lição. E aí ele pega uma folha em branco e ele já tá irritado, e ele fala, mas de quem é essa folha em branco? O que é isso? Aí o Chaves, fui eu que desenhei. Ah, o que é isso? Ele, é o meu café da manhã. Aí ele pega outra folha em branco e aí fala, foi eu, o que é isso aqui? Outra folha em branco? Aí o Chaves, é minha também. E o que é isso? Ele, é o meu almoço. E por fim, mesma coisa se repete e ele, é o meu jantar. Aí o professor Girafales, no caso, o nome do professor, ele está ali muito triste, né, e abismado com o fato de que Chaves não come, não tem alimentação adequada. E nisso chega a dona da casa, chamada Dona Florinda, que vem com uma bandeja com biscoitos e café. Coloca sobre a mesa. Chegam outros vizinhos, também entram na casa, e todos começam a comer os biscoitos, tomar o café e discutir e conversar a respeito da pobreza, da desigualdade e do sofrimento dessas pessoas que não têm acesso à alimentação. Chaves a todo momento tenta chegar perto da mesa para comer o biscoito e não consegue. Ele tenta acessar esse espaço e não consegue. Até o momento que ele vê que ele não vai conseguir comer, porque está todo mundo comendo na frente dele, chegando mais rápido, ele vai para o cantinho da sala e fica triste, amuado e excluído do processo todo ali de se alimentar, enquanto a galera, tranquilamente, conversa sobre a desigualdade, come os seus biscoitos e está tudo certo. Dito isso, e narrada esta cena maravilhosa desta série que eu recomendo muito, uma série com uma super produção, incrível, é muito fácil ficar evitando ou fugindo do debate de como solucionar a pobreza, culpabilizando as vítimas de uma desigualdade estrutural e de uma reprodução social que reproduz miséria, de que é porque elas são vagabundas. Enquanto quem tem os privilégios não percebe que são privilégios, segue comendo e vivendo e achando um absurdo. Bora lá. Então, são pessoas que definitivamente não querem trabalhar. E aí a gente tem que realmente discernir isso, porque essa ajuda é para quem não pode trabalhar. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Ai, safado! Ah! Droga, fiquei com raiva porque agora foi o mesmo argumento que o nosso lindo Nicolas Ferreira, nosso excelentíssimo deputado, usou e a gente fez um react. Então eu vou colocar aqui na descrição o react que a gente fez ao Nicolas e, além do nosso react, a resposta maravilhosa que o teólogo e biblista Caio Pérez fez o nosso react e ao conteúdo do Nicolas, explicando essa passagem, porque eu acabei de narrar todo um episódio do Chaves e eu não vou agora esticar mais meia hora falando sobre esse raio dessa passagem. Então você assiste o Caio lá no Sim Pode Crer, recomendo o podcast também, dá uma olhada, vê o que está acontecendo nesse momento, nessa passagem, esta questão e como é ideologicamente utilizado o texto para a manutenção da sociedade da ordem capitalista. Beleza? É ideologia pura e simples o que esse camaradinha tá fazendo aí. Não leu a Bíblia até agora. Paulo também disse que a gente deve trabalhar exatamente para ter com que comer, para ter com que sustentar a família, sem depender de ninguém. Então, é claro que... Não tem filho, é fácil falar isso, né, Paulo? Piada que eu não aguentei, foi mal. E como resultado da natureza caída,
o homem transforma bênção em maldição. Ai, Ele acaba gerando um senso de dependência, de esperteza, e prefere depender das pessoas do que de trabalhar. Ele tá chamando a galera que precisa de assistência de safado, velho. Isso é muito feio. Aí vai dizer, não é todo mundo, é só quem não quer trabalhar. E quem decide isso? Quem tá decidindo do ponto de vista do assistencialista que agora tem uma moral de julgar quem vai ser cuidado? Ah, cara, é por isso que a assistência social é uma profissão, né? Para um pastor não ficar decidindo sobre o que a igreja tem que fazer como assistencialismo nesse sentido do voluntariado. Tem que ter política pública, que aí aprende a fazer, como organizar, como reinserir socialmente, coisas planejadas, pensadas e atuantes, né? Ai. Tinha mais um negócio que eu pensei, mas eu fiquei tão irritado com essa frase que já até passou. Mas a bênção é quando a gente pode trabalhar e obter o nosso sustento. Lembrei, no caso aí é nem de direita nem de esquerda, mas a queda mesmo, né? É sempre a queda justificativa para dizer que tá todo mundo pecador, todo mundo safado, todo mundo malandro, mas aquele que trabalha que tá beneficiado pelo privilégio, não. Ele ainda se salva porque ele tenta ser uma pessoa honrada, né? Tenta ser uma pessoa ali que aceitou trabalhar dignamente para sobreviver nesse mercado capitalista, tendo um bom salário em relação à maioria, acesso aí à saúde, educação, cuidado com os filhos e o pessoal, o outro. Tem que ver se eles querem viver e trabalhar ou não, né? Pode ser só um vagabundo. O senhor teria dicas práticas para líderes, pastores ou igrejas que queiram ter um programa, ter algo que faça, que abençoe pessoas nessa perspectiva social, de apoio o material, mas que não caia nesse assistencialismo? Quais seriam as dicas práticas para que isso acontecesse? Primeiro, reconhecer o seguinte, que existe uma crítica que muitas vezes é injusta contra a igreja, de que os crentes não fazem obra social. Não sei quem faz essa crítica. Eu tenho ouvido muito ao contrário. É uma apologia e proselitismo de igreja dizendo que chega onde o Estado não está. Sempre esquecem do mercado, obviamente, porque ou a igreja está se incluindo como uma peça do mercado, ou simplesmente quer passar pano pro mercado. Então, fica aí. Onde não tem as grandes instituições modernas, a igreja está lá operando, fazendo sua assistência, seu trabalho social. E aí seria essa grande instituição de socialização dos marginalizados, especialmente sociedades desiguais como a nossa brasileira. É o que eu mais ouço, é o contrário. Mas, não sei com quem que o pastor está falando, então bora ver. Não, nós fazemos obra social, nós não fazemos obra social para a salvação. Fazemos porque somos salvos. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que é difícil o pastor se dedicar a essa área, mas ele deve selecionar pessoas que de fato revelam o dom para isso. Desejo de servir, de socorrer. Eu acho que esse trabalho social hoje, ele se estende a muitas áreas. Bota no comentário o que passou na sua cabeça, caso tenha passado a mesma coisa que passou na minha, e eu acho que a gente tá aqui se conectando. Não apenas a entrega de cestas básicas, mas há pessoas sofrendo de muitos males, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desamparadas, muitas pessoas com depressão. Então, o trabalho social da igreja está mais amplo. E a igreja pode conseguir parcerias para tornar esse trabalho mais extenso e mais intenso, alcançar um número maior de pessoas. Pode, por exemplo, se ela começar a fortalecer projetos populares, sociais, coletivos, ligados ao fortalecimento do poder público, na qual a comunidade poderia ter maior ingerência enquanto classe trabalhadora. E aí a gente conscientizar as pessoas de que nós somos um povo trabalhador que não tem condições de ter riqueza suficiente para decidir sobre a coordenação e divisão social do trabalho, portanto, a instituição que nós temos disponível é o Estado. E, utilizando o Estado como instrumento para a classe trabalhadora, a gente poderia começar a equilibrar um pouquinho mais as forças. Se a galera está em depressão, não está tendo saúde, não está tendo comida, não está tendo trabalho, é uma má organização da nossa sociedade, uma má coordenação da divisão social do trabalho, e isso precisa ser planejado e pensado, de preferência ou fundamentalmente a partir dos interesses das massas, da maioria, e não do punhadinho de rico que acha que pode decidir sobre a vida de todos. Eu acho que o segredo
é levantar pessoas dentro da igreja com esses dons, treiná-las, elaborar projetos, fazer parcerias e procurar atingir um grupo cada vez maior de pessoas, a fim de que o amor de Deus se revele sobre essas pessoas também nessas provisões. Se a provisão for feita para fazer proselitismo da igreja, não quero que ninguém faça não. Melhor ficar em casa. Porque tô trazendo seu saco de comida desde que você se converta, ou que vem com a Bíblia junto, seria um problema danado, e eu imagino que não seja isso que o senhor esteja falando, obviamente. Mas de todo jeito, minha gente, eu já cansei um pouco desse react, porque eu já tô ficando a flor da pele de irritação, e tenho um convite para você, caso você queira conhecer um pouco dos nossos cursos na Bruna Universidade. Um deles é sobre uma economia para a vida, baseada no livro do Franz Inkelhammet e do Henry Moura Jiménez, Hacia una economia para la vida. Mas não só para eles, foi mal, mas ligou o modo espanhol. Mas não só deles, senão que a gente vai trabalhar a partir de todo o pensamento crítico latino-americano, como se pensa uma economia para a vida propriamente dito, crítica ao capitalismo, pensando a comunidade, a base popular e tudo mais. Tem outros cursos também, como de leitura bíblica comunitária e de filosofia latino-americana, além de como fazer o seu projeto de pesquisa e tal. Tem mais de 25 horas de conteúdo por lá, acho que você vai curtir. Tudo bem? Dá uma olhadinha. Sem compromisso, por que não? Você pode ter um dia de uso gratuito e depois se comprometer ou não a fazer o uso da plataforma e 7 dias de garantia depois. Se você não curtir, é só não terminar de assinar que tá tudo certo, beleza? Se puder dar uma força no Apoia-se, estamos seguindo com a campanha para poder trocar meu computador, ou se puder mandar um Pix, seria muito bom também, que dá uma força pra gente seguir no trampo. Valeu, minha gente? Agradeço demais. E trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu! Ai, pastor, bora lá.